salve corredores! E salve corredoras! Agora eu vou pedir pra Debs não falar mais nada. Hoje sou eu que vou falar só. Não, ela vai falar. Bom, muito bem. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, cara. Na verdade, é uma oportunidade que eu vou te dar, você que é viewer do canal, para escutar uma bela história através de uma entrevista que eu vou fazer com a minha convidada de hoje, que é Debs Aquino. Vocês pediram, né, gente? O lance é o seguinte, cara, e essa é uma temática muito, muito bacana pra gente falar. Porque eu vou te falar uma coisa, Debs, em 2015 eu fiz quando eu corri a Conrads, eu fiz o vídeo, que é o vídeo mais visto da história do fôlego, né? Talvez o mais celebrado. E no começo do vídeo tem um texto que eu escrevi no hotel em Durban antes de correr a prova, que é um texto que eu pergunto assim, por que você corre? Né? E os questionamentos, né? Todos eles, né? Todos os questionamentos que giram em torno dessa pergunta, né? Por que você corre? Para que você corre? Para quem você corre? O que você busca da corrida, né? Acabam sempre num denominador comum. O que a corrida é capaz de te proporcionar, né? E como a corrida interfere na sua vida, como ela pode mudar a sua vida, como ela pode transformar a sua vida. E esse questionamento, ele me persegue nos últimos 3 anos, porque talvez em todas as palestras que eu faço, sempre tem pelo menos meia dúzia de pessoas que chega no fim da palestra e fala assim, cara, aquele texto lá da prova da Conrad, não sei o quê. E esse texto nada mais é do que uma constatação simples, né, de quem vive dentro do mundo da corrida há muito tempo e percebe o poder de transformação e o poder de modificação, a força motriz que a corrida é capaz de proporcionar na vida de qualquer pessoa. E eu sei que essa força se fez muito presente na sua vida num momento muito delicado. Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Gente. E eu gostaria muito que todo mundo visse. Sim, senhor. Vamos lá então. Vamos. Para quem não sabe, eu entrevistei a Debs Aquino em 2013, um mês antes dela ir para a Maratona de Berlim, que seria a sua maratona mais rápida da vida, o seu qualify para a Maratona de Boston. Então era uma atleta no ápice da sua performance, né, vivendo a performance da corrida e pronta para fazer o seu melhor tempo. Fez em Berlim seu melhor tempo, voltou para o Brasil e descobriu que estava com câncer. Seu mundo desabou. Caiu. Na chão. Como foi essa sensação? Cara, é assim, ó. Eu sempre falo... Porque, cara, é assim... Desculpa te interromper. Não. Porque, assim, você estava vivendo talvez o melhor momento da sua vida como atleta. Atleta amador, mas assim, o atleta amador, quando vive seu ápice, ele se sente enorme, poderoso. Mas, ó, eu vou até começar com uma coisa que eu ouvi do Espadoto quando eu comecei a treinar com ele. Eu falei assim pra ele, olha, eu sei que eu nunca mais vou fazer o tempo que eu fiz em Berlim, porque lá eu tava no meu auge. Ele falou, tá, mas você tava no seu auge e depois você descobriu que tava com câncer, certo? Certo. Então, quem te garante que aquele era seu auge? Por que agora você não pode chegar no seu auge depois de Berlim? Só porque você tá, sei lá, 4, 5 anos mais velha, entendeu? Então, eu acho que, de novo, essa questão do auge é tudo muito relativo. Mas, naquela época eu tava realmente no meu auge. Então, assim, eu ia ser minha primeira maratona, né? Eu queria muito pegar o índice para Boston, então eu tava correndo bem, eu fiz tudo bonitinho, tudo que você está fazendo agora, eu fiz naquela época, né? Então, assim, eu parei de beber, parei de comer tranqueira, fiz os meus melhores 10 quilômetros, meus melhores 21 e, cara, o meu treinador na época falou, você vai fazer, fica em paz que você vai fazer. E aí eu fiz, só que eu já estava acompanhando os nódulos que eu já tinha, desde abril. E o médico sempre falava pra mim, fica tranquila, não é nada, fica tranquila, não é nada, fica tranquila, não é nada. Só que, sabe, mulher vai me entender, quando a gente tá grávida, a gente sabe, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tá grávida. Então, você fala, puta, eu tô grávida, eu sei que eu tô grávida. E eu falava pro Fábio, eu sei que tem alguma coisa, tipo, tem alguma coisa. Só que eu queria tanto fazer aquela maratona, né, que em agosto eu fiz um exame. E aí, no exame, sei lá, os nódulos tinham aumentado bastante e tal, mas o médico falou pra mim, não é nada, vai tranquila pra sua maratona. Eu fui, eu voltei. Quando eu voltei, eu tava muito encanada. Daí eu liguei para um médico amigo meu, falei assim, cara, eu quero o telefone do melhor mastologista de São Paulo, porque eu acho que eu tô com alguma coisa. E aí eu fui no Dr. Valdemir, que é o meu mastologista hoje, e aí ele olhou pra mim e ele falou assim, olha, se você tiver alguma coisa, vai ser... Sei como
que você vai ter. Porque, cara, você é atleta, você não bebe, você não fuma, você tem uma alimentação saudável, mas vamos lá. Você tem um nódulo que é maior, vamos fazer uma biópsia desse nódulo. Nódulo, qual eu já tinha feito uma biópsia em abril. E aí, quando eu fui fazer a biópsia, deu. Foi depois de Berlim? Foi depois de Berlim, foi em dezembro de 2013. E aí veio o diagnóstico que eu tava com câncer, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei e que eu falei pra ele foi, cara, como que uma pessoa que não bebe, que não fuma, que é atleta, que come bem e tudo isso, como que a pessoa tem câncer? E como que uma pessoa com câncer faz o melhor tempo da vida numa maratona? Falei, como que funciona isso, né? E ele falou, cara, ele falou, sei lá, por que você tá com câncer? Eu não sei te explicar por que você tá com câncer, mas o fato é, você tá e você precisa fazer a cirurgia. Ele falou, mas, diante do quadro todo, eu não acho que seja nada... eu acho que você vai operar, eu já tinha prótese. Ele falou assim, pensa que você vai para uma cirurgia para trocar sua prótese de silicone. Fim, é isso que você vai fazer. Eu falei, tá bom. E aí, fui para a cirurgia, né? E aí, fui para a cirurgia em dezembro de 2013, eu operei dia 28 de dezembro. E aí, tinha uma questão que era, se a gente faz ai, gente, como é que chama o negócio? Você toma uma injeção de contraste para ver se tem linfonodo na axila, porque se tiver, significa que tem uma chance de já estar com metástases espalhado e tal. Aí ele falou, a gente vai fazer a marcação do linfonodo sentinela, se não tiver, fim. Acabou. Tá linda, maravilhosa. E eu sou muito otimista, sabe assim? Então eu falei, gente, beleza, tudo bem, meu chão desabou, não sei o quê, mas não vai ter nada. Fui lá, troquei, né, fiz a cirurgia, demorou 12 horas. E aí, eu sempre falo que eu tenho um anjo da guarda muito forte, porque o patologista que entrou na cirurgia, ele era amigo do plástico. E ele foi lá, tirou o linfonodo sentinela e falou, não tem nada. Ligaram pro quarto, falaram pro Fábio, não tem nada. Daí, aquela comemoração, nossa, não tem nada, tal, beleza. Quando ele tava lá, conversando e olhando a lâmina, ele falou, cara, tem alguma coisa esquisita aqui. Ele falou, tem algumas células que estão fora do linfonodo sentinela. Então, pode ser que essas células tenham pulado o linfonodo sentinela e ido para a primeira cadeia de linfonodos. Falou com o meu mastologista falou, cara, a gente já tá com ela aqui, então vamos tirar a primeira cadeia de linfonodo e vamos mandar para análise. Aí ligaram pro Fábio no quarto, encontramos um negócio e tal, mas ela entra num percentual de 2% da população que acontece isso, então a gente acha que não é nada. Mesmo assim, a gente mexeu na axila. Quando eu acordei com o braço assim, daí eu falei, nossa, acordei, falei, fudeu, falei, né, ferrou. E aí, o plástico tava do meu lado, ele falou assim, olha, a gente teve que mexer na sua axila, porque aconteceu isso e isso, mas é só quando sai o resultado do anátomo patológico. Beleza. E aí veio, dia 15 de janeiro, o meu mastologista estava nos Estados Unidos, ele falou, quero fazer um Skype com você. Aí eu falei pro Fábio, quer fazer Skype não é para dar notícia boa, entendeu? E ele falou, olha, você entrou numa raridade de 2% da população que a célula pula o sentinela. Então, você vai ter que fazer o tratamento todo, que é químio, rádio, tudo. E aí foi assim. Muito bem. E, cara, é óbvio, né? Não tem como encarar essa notícia com felicidade. Mas eu sei que você encarou de uma maneira, no mínimo, com bravura. Porque a sua maneira a maneira que você se postou diante da doença mudou muito a percepção das pessoas em relação a você também. Né? Eu acho que isso aí fez um grande diferencial na sua trajetória. Assim, eu conheço muita gente. O câncer é uma doença que acontece para muitas pessoas. Sim. E muitas pessoas se encasulam, sugam a própria tristeza e se colocam para baixo. E você se colocou numa postura de vou brigar e vou abrir o jogo para todo mundo saber o que está acontecendo. E que foi, super bravo da sua parte. E ao mesmo tempo, entusiasmou muita gente, cara. E eu sei que você se apoiava muito nas suas conquistas pessoais e a corrida tinha muito a ver com isso, né? Na verdade, eu lembro que quando eu descobri e fiz a cirurgia e tal, o meu ex-treinador, ele falou assim pra mim, cara, você precisa encarar a quimioterapia como uma maratona. Ele falou, como que você foi pra maratona? Você fez um treino, o máximo que você fez foi 32, não foi? De 32 até 42, você não sabia o que ia acontecer. Então, pensa isso, você vai fazer 16 sessões de químio e você vai para cada uma pensando, como se fosse mais um quilômetro. O que acontecer nesse quilômetro, eu vou resolver naquele quilômetro. Então, eu acho que foi a partir daquele momento que eu aprendi a viver no agora. Porque eu era muito, muito acelerada ali, de viver no futuro, sabe assim? Então, nossa, quando acabar minha química, eu pensava assim, tá bom, vou fazer 16 sessões de químio, primeiro toda semana, primeiro a cada 15 dias, depois toda semana, vou terminar dia 12 de junho. E, cara, é querer controlar o incontrolável, porque tem inúmeras variáveis, né? E aí eu falei, eu vou encarar isso como uma maratona. E eu sempre falei pra ele, cara, eu acho que você não me preparou pra Berlim. Isso foi muito louco, você me preparou para esse tratamento. Porque eu botei na minha cabeça, eu acho que foi a única vez que eu vi o Fábio chorar
durante o tratamento inteiro foi quando a gente teve a notícia que eu ia fazer químio. Porque eu acho que ninguém esperava, né? E aí, eu chorei uma noite inteira, mas no outro dia eu acordei e falei, tá, beleza. Falei, como que eu vou resolver isso, cara? O que eu posso fazer, né? Aí eu falei, puta, não quero ficar sem cabelo. Primeiro eu falei, quero ficar sem cabelo. Aí eu falei pra ele, Fábio, não quero ficar sem cabelo. Ele falou, então vamos procurar uma peruca. Eu falei, tá bom. Aí fui lá numa judia, ali perto do Círio e tal, e achei que peruca era baratinho, gente. Aí fui lá... É caro pra caramba. Fui lá, gente, aí, essa peruca aqui, cabelo natural, não sei o que, lá. Falei, quanto custa? Ela falou, 6 mil. Falei, posso ir no banheiro? Um minuto. Eu liguei pro Fábio, falei, custa 6 mil reais a peruca. Ele falou, cara, compra essa peruca, porque vai te fazer feliz? Então compra a peruca, pra não ficar careca, não sei o que e tal. Resumidamente, a história da peruca, eu usei a peruca 3 vezes, né? Foda, eu usei 3 vezes a peruca. Mas enfim, eu procurei resolver dessa forma, sabe? Então, tá bom, vai fazer químio? O que tá me incomodando? É a falta do cabelo, então eu vou lá, vou comprar a peruca. Primeira sessão de químio, perguntei pro médico, o que vai acontecer? Ele falou, hoje nada. Ele falou, você pode sair daqui, pode ir no supermercado, não vai acontecer nada. Eu saí de lá e fui pra reunião de pais da escola da Duda. Fim. E aí eu fui fazendo isso a cada químio era 1 quilômetro, né? E teve uma coisa que eu te falei lá quando a gente estava conversando, que foi, eu tinha conseguido o qualifying para Boston. Só que como eu peguei em Berlim, não era para 2014. Isso é importante. Ela fez o qualifying em 2013, só que Berlim é depois da inscrição para Boston, então ela só faria a inscrição em 2014 para correr em 2015. Teoricamente, o meu tratamento terminaria dia 12 de junho, né, gente? Porque tudo na minha vida era muito controlado. E aí eu falei, eu vou terminar dia 12 de junho, quando for dia 13 de junho, eu vou começar a treinar para a Maratona de Boston. E eu corri, durante as 3 primeiras sessões de químio, eu corria, normal. Ia lá, carecona pra academia, tal, corria, não sei o quê. Só que depois eu comecei a ficar muito cansada. E aí eu falei, cara, esse não é o propósito da corrida na minha vida. Eu não quero sofrer pra correr. E eu não preciso mostrar pra ninguém que uma pessoa que faz quimioterapia corre, entendeu? Então eu comecei a nadar, comecei a pedalar, comecei a fazer as coisas que eu dava conta de fazer. Comecei a fazer pilates, depois no fim eu não fazia mais nada, entendeu? Só queria comer brigadeiro e tava tudo bem também. E aí, na penúltima químio, eu tive um problema muito sério de imunidade e o meu oncologista falou, você não vai fazer essa última químio dia 12 de junho. Aí eu falei, não, cara, mas você não tá entendendo, eu tenho a maratona de Boston em abril. Você estava na sua última sessão de quimioterapia na penúltima. E estava pensando no seu treinamento para Boston. Porque gente, ele falou pra mim, você não vai fazer essa maratona. Eu falei, eu vou fazer. Falei, porque eu não sei se eu vou pegar esse índice de novo, nunca mais na minha vida, cara. Qual que é a chance, depois de eu fazer quimioterapia, radioterapia, tomar tamoxifeno, não sei o que, conseguir índice pra Boston de novo? Falei, eu vou fazer nem que seja andando essa prova. Eu vou fazer, falei pra ele. E aí eu tive esse problema da imunidade, no fim atrasou um pouco o término do meu tratamento. Aí a Nike me convidou pra ir pra Indonésia, logo depois, em julho. E eu falei pra ele, é o seguinte, recebi um convite pra ir pra Indonésia, correr lá, e eu vou. Falei, então eu preciso adiar a rádio. Aí ele falou, cara, você não vai correr, você acabou de terminar 6 meses de quimioterapia. Eu falei, eu vou. Falei, se você não me deixar aí, você vai pagar essa viagem pra mim. Falei pra ele. Aí ele falou, não, então vai. Aí eu fui. E a Nike foi muito bacana, cara, porque eles sabiam tudo que tinha acontecido, eles colocaram um médico à minha disposição. Tinha, assim, foi realmente uma viagem muito incrível, sabe assim? E aí eu voltei e falei, eu vou treinar agora pra Boston. E aí comecei a treinar pra Boston. E eu era muito louca. E fazer rádio. E fazendo rádio. Comecei a fazer rádio, aí eu tive que parar no meio da rádio, porque eu fiz 35 sessões. Então, assim, no começo, porque a rádio queima, né? Então, assim, no começo, beleza, ficava só um vermelhinho e tal, eu tive que fazer axila, eu tive que fazer aqui. Aí, na metade, começou a ficar muito queimado, então eu não conseguia colocar o top. Aí eu falei, vou ter que parar de treinar um pouco, quando eu terminar a rádio, aí eu começo a treinar, né? Aí parei, então eu comecei a treinar para Boston em setembro. Setembro, acabou a rádio dia 25 de agosto, aí me fizeram um convite para ir pra Lapinha, pro spa, aí eu fui, é um spa médico e tal, não sei o que, voltei zerada da queimadura, falei, agora partiu Boston, vou correr. Sou louca, né? Ai, sensacional. Bom, em abril de 2015 você estava lá na linha de largada, na Maratona de Boston. Aí abril de 2015, aí eu fiz lá todo o processo de qualificação, avisei pro meu oncologista, falei, eu estou te avisando que eu vou correr Boston, tá? Então eu vou lá, vou correr, não sei o quê. E ele falando, você é louca, você assina o termo, você não sei o que lá. Eu falei, bota aí que eu vou assinar o que for, porque eu não vou perder essa chance de fazer Boston. E aí eu fui pra Boston, né? E eu acho que é um dos vídeos que tem mais visualização lá no meu Instagram, é quando a moça me entrega o número de peito. Porque, gente, é uma emoção pra qualquer pessoa que vai fazer Boston, né? Mas assim, pra mim, era tipo o término de um ciclo, entendeu? Então assim, ali em Boston, eu realmente botei uma pedra em cima de tudo que aconteceu. E eu falei, tava a temperatura boa, tava 6 graus, sol, não sei o quê. Até falei pro Fábio, eu tava treinada pra fazer 3 horas e 40.
naquela maratona. Treinada. Meu treinador falou, você faz 3 horas e 40. É só você não arregaçar, porque a prova desce, isso aqui. Eu falei, beleza. E aí, cheguei, peguei meu número de peito e tal. No dia anterior da prova deram um aviso lá, um warning, que ia ter rajada de vento, aquelas coisas de Boston, né, gente? Tempestade, não sei o quê. Aí eu falei, foda-se, eu já tô aqui em Boston mesmo. Eu falei, vamos lá. Vou curtir, cara. Eu saí de Boston, fui pra Hopkins, embaixo de chuva, ficamos esperando lá, embaixo de chuva. E aí, comecei a correr, né, em Boston. E, cara, pensa, gente, eu fiz a melhor meia maratona da minha vida em Boston. O que você acha que aconteceu? Sim, deu uma quebrada. Mas o que você acha que aconteceu depois da meia, né? Tipo, no quilômetro 25. Comecei a andar e correr enlouquecidamente. Mas mesmo assim, eu fiz um tempo super bom. Fiz 3 horas e 43. Excelente. Foi super bom. E... Dado o ano que você teve anterior, você tem noção? Imagina. O seu ciclo talvez tenha sido o ciclo mais difícil de alguém na história. Total. Né? Conciliar treino com trabalho é difícil. Conciliar treino com filho é difícil. Conciliar treino com químio, meu amigo, não é que é difícil. Não é impensável. E era uma coisa assim que eu falei isso pra você algumas vezes, né? Que em 2013, a Débora de 2013, eu me perguntei muito isso. Em Boston, eu também fiz. Uma hora que eu tava indo correr, eu falei, puta, cara, eu preciso escrever, né? E aí eu coloquei exatamente isso. Assim, em 2013, eu acho que era uma pessoa que eu corria. Meu médico perguntou pra mim, mas por que você corre tanto? Aí ele falou, do que você corre tanto? Né? E aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça o tratamento inteiro. Eu falei, cara, eu corria de muita coisa, então pra mim era um excesso na época de Berlim era um excesso, assim, eu tava na época que começou a bombar o Instagram, então tipo, tinha eu e a Paula de corredora, no Instagram, então bombava muito, então eu acho que eu tava muito deslumbrada, eu não dava atenção pra minha família, não dava atenção pra minha filha, não tem problema nenhum em falar isso, e eu acho que a doença, no fim, ela foi um presente pra mim, sabe? Então assim, as pessoas, quando eu falo isso, falam, ai, nossa, como assim foi um presente? Foi um presente porque eu tirei muitas lições disso. Se reconectou com eu me reconectei com as coisas que realmente são importantes. Então, assim, hoje a corrida é uma parte da minha vida, eu trabalho com isso, óbvio, mas não é mais o que é mais importante, né? Então, todo mundo sabe que eu tô indo para Porto Alegre, quero pegar o índice aqui, mas tem todo um contexto, né? Eu nem ia fazer a maratona, mas foi por causa do Gustavo, começou com essa história do Projeto Boston, que eu falei, puta, eu vou lá também. Imagina se a gente for gravar um programa lá em Boston, assim, tem um contexto, né? Não é tipo, eu vou para Boston porque eu quero ser a corredora mais foda do planeta, quero mostrar para todo mundo, não é isso que eu quero mais, entendeu? Então eu acho que o câncer ele foi um presente na minha vida porque ele mudou a forma de eu enxergar a minha vida. Então é pesado isso, gente, mas é verdade. E eu acho, vou falar a última coisa, que as situações da nossa vida elas se repetem quando a gente não aprende a lição, sabe? Eu vejo muito isso. Então eu conheço muita gente que passa por situações de quase morte, situações de doença, assim, que tá cagando pro que tá acontecendo, né? E eu ali no olho do furacão, eu acho que eu tive sei lá, a presença, sabe? De falar assim, puta, cara, eu tive uma chance gigante. Porque se o patologista não fosse amigo do outro, não tivesse ficado lá conversando, 2 anos depois eu estaria com uma metástase, entendeu? Então, eu acho que eu tive uma sorte muito grande de viver e de estar aqui hoje para contar essa história. Então, eu faço muito valer essa chance, sabe? Eu acho que todo dia eu acordo e eu faço valer essa chance de viver. That's it. Ai, meu, que bom, cara. Cara, fala pra você, eu agradeço muito, cara, que a gente e é muito louco isso, né? Porque a gente se conheceu lá em 2013, você estava vivendo o seu auge, não sabia da doença, etc. E depois, o processo inteiro da sua doença, que eu fiquei ali torcendo para dar tudo certo, não sei o quê, foi um período que também eu fiquei meio assim, de falar assim, sabe, não quero invadir o espaço dela, né, cara? A gente não tinha esse grau de amizade que a gente tem hoje, mas assim, é um momento delicado, que eu acho que você torce, para mim, pelo menos para mim, a minha posição mais confortável foi ficar de longe torcendo, né? E quis o destino, cara, que nos reuníssemos novamente em Nova York, cara. E aí que tudo renasceu e, cara, e que aí você tem essa participação incrível aqui da Debs toda quinta-feira e eu tenho o prazer e a honra de tê-la aqui toda semana e de considerá-la minha amiga. Muito bem, gostou, cara, dessa entrevista? Ai, muito difícil, cara. Eu vou te falar um negócio. Se você não assistiu a palestra da Debs ainda, cara... você pode ir lá, se você se inscreve para assistir. Eu tenho um business bom para fazer, que vou vender lenço na porta. Business de sucesso, cara. Porque é muito emocionante, cara. É uma trajetória muito bonita.
Eu sei lá, eu acho que o meu médico fala isso pra mim, né? Ele fala assim, a gente conversa muito, né? E ele fala, cara, eu acho que você teve câncer pra você cumprir o seu propósito de vida, entendeu? Porque é isso, eu não vejo, ele fala, né? Eu não vejo outro motivo, sabe? Ele falou, eu acho que você deu uma virada mesmo na sua vida, você reconectou com coisas que são importantes pra você, você ajuda outras pessoas, então assim, eu fiz trabalho voluntário durante a minha quimioterapia inteira, meu médico ficava desesperado comigo, porque eu falava, cara, eu quero ir lá no SUS. Fazer o quê? Eu falava, eu quero ir lá ajudar o povo. Mas, você acabou de fazer quimioterapia. Eu falava, gente, Deus não vai me dar baixa imunidade que eu vou lá ajudar as pessoas. E aí eu ia e tal. Então, assim, eu acho que eu realmente me conectei com o que eu gosto de fazer, que é ajudar as pessoas, sabe? É fogo a gente ter que passar por isso, né, para poder descobrir o propósito de vida. Mas eu acho que a vida sempre vem dando, né, e eu sempre falo para as pessoas que às vezes falam assim, por exemplo, de lesão. Eu tive uma lesão no pé. Agora eu tive uma fratura por estresse. Agora meu quadril, não sei o que. Eu falo, você não acha que a vida tá falando assim para você? Você assistiu minha palestra, eu sempre falo, né, uma das lições que eu tive foi, se você não para, a vida para por você. Sim. Então assim, ela vai te mandando sinais, até uma hora que ela fala assim, viu, para. Entendeu? Então... Muito bem, meu amigo. Está ficando por aqui mais um quadro Correndo com a Cabeça. Hoje foi diferente. Foi de frente a frente com o Gustavo Maia. Foi sugestão de view, São pedidos, né? De gente, muita gente queria saber mais da história da Debs. Então, o próximo passo para você que quer continuar sabendo mais, não coloca aqui embaixo pedindo pra gente fazer mais coisa, não. Não vai assistir a palestra dela, porque, vai assistir a nossa, né, gente? Inclusive. Que a do Gustavo também gente. Já chorei tanto na palestra dele que só dá. Vai vender caixinha de lenço na porta das palestras. Vamos pedir patrocínio da Kleenex. Ué. Fechou aí, ó. Business. Fechou, filho? Fechou. Valeu. Gente, obrigado. Beijo. Até semana que vem.